Hoje nós vamos, então, falar sobre, fazer um apanhado geral sobre todos os temas mais relevantes, né, quando a gente estuda a adolescência. Esses temas, eles estão lá, né, relacionados na ementa de vocês, que é... Oi, Renata. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo, graças a Deus. Então, eles estão lá, né, como componentes curriculares de vocês. Eu não queria terminar, né, de forma alguma o curso de vocês sem tocar nesses temas que são muito importantes. Uma pena não ter sido presencial, porque, como eu disse para vocês, nós poderíamos levar para a sala, né, ou sair, né, no campo, para a gente trazer muito mais, né, experiências vivas com relação a esses temas. Mas, né, infelizmente, é essa forma que a gente tem, então a gente conta que vocês vão fazer as leituras, né, que vocês vão fazer as reflexões aí, fazer essas pesquisas e tirar disso aí, né, algum proveito, algum aprendizado que sirva para vocês para sustentar a prática, né, enquanto psicólogos, né, que atendem ou que trabalham com adolescentes. Então, são temas importantíssimos. As pesquisas estão sendo muito realizadas nessa área, né? Aqui, ainda no Brasil, elas ainda são bem incipientes, né? Vamos dizer assim. Mas já existe muito trabalho, né, na área da adolescência, especialmente nesses últimos tempos, né? Com esses acontecimentos aí de criminalidade aumentando entre os adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou ontem 30 anos, né? Sim, pois é, e assim, né, e que são 30 anos, né, numa sociedade, a gente ainda caminhou tão pouco, né? E quem dera se fosse 30 anos de prática, né, Sim, doutora? isso aí, né, Rúbia, porque boa noite, Nice, boa noite, Patrícia, sejam bem-vindos. Porque, assim, a lei, né, a gente vê que a lei, ela é perfeita, né, ela precisa de alguns ajustes, ela precisa de uma atualização, mas ela é uma lei que veio para dar essa proteção, para dar esse, né, esse entendimento, esse conhecimento, e essa é uma legislação muito bem pensada, mas que na prática ela não se, né, não se pratica isso. Né? Então, a gente também precisa voltar para essa questão e ver no nosso âmbito, né, na nossa prática, o que é possível. Né? É a orientação da sociedade, a orientação de pais, professores, qual é o nosso alcance, né, enquanto profissional, nos meios que nós atuamos, que nós podemos, então, fazer com que eles sejam válidos, com que eles sejam respeitados, que eles sejam aceitos, né, e compreendidos, acima de tudo. Porque há um preconceito muito grande, a gente ainda vê isso, um preconceito muito grande com relação ao estatuto, né, da criança e do adolescente. Então, a fala comum é de que agora, até eu tenho acompanhado, né, o trabalho do Breno aí no Facebook, né, de orientação, de esclarecimento, né? Agora, para esse ministro aí indicado, né, Breno, tá complicado. Kleiner, boa noite, seja bem-vindo. Eu já vi, eu estou num curso de parentalidade, doutora, de educação de filhos, né? Ah. Aí acabou surgindo essa questão lá do estatuto, né? Sim. Aí a principal ponto, né, que eles falam é o estatuto só passa a mão na cabeça. Isso, esse é o preconceito né, que o senso comum tem com relação ao estatuto. Então, ainda permanece aquela ideia de que a disciplina precisa ser através de castigo, através da dor. Essa voz agora né, volta aí à tona, né, com essa fala desse ministro, e nós estamos assim muito apreensivos com o que vai surgir disso aí, né? Eu acredito sempre que o tempo não volta para trás, né? Então a gente tem que acreditar nisso. Toda a evolução Amém. que a gente já teve, né? Todo o entendimento, a compreensão que a psicologia do desenvolvimento infantil, do adolescente, né? Já nos colocou, né, nas mãos, isso precisa de ser levado adiante, né? Novas práticas educativas, novas práticas criativas, né, vamos dizer, de como conseguir, né, levar a infância e a adolescência
à frente sem a necessidade de castigos e de dores. É nisso que eu acredito, né? E a minha prática, né, ela vem sendo bem assim, agora não tanto, né, atualmente, mas assim, ela se construiu muito em escolas, né, nesses 40 anos, né, de prática profissional, dentro de escolas de todos os níveis, né, desde a creche, o berçário, educação infantil, como eu já contei para vocês, né, ensino fundamental, médio e o ensino universitário. Também a gente, né, convive com adolescentes também. Como que isso veio, né, mudando o olhar, mudando as práticas, para a gente entender que não há necessidade numa educação, né, de castigos e de desrespeito ao desenvolvimento humano. Então, né, é nisso que eu acredito, né, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, eu vou subir o material aqui, eu fiz um compilado, né, tem uma pessoa... Ah, tá. Clênis dando boa noite. Tem um compilado daqueles resumos de artigos, né, que eu fiz para vocês. Até pedi para vocês depois buscarem na fonte, né, porque ali eu fiz um resumo mesmo. Porque se eu fosse colocar todos os artigos dos 7 temas para vocês agora, seria um volume muito grande. E eu acredito que vocês têm essa liberdade, né, de buscarem, né, outros autores também, outras referências, né? Então eu fui pensando, né, fui pesquisando alguns, mas que eles não fecham nenhum assunto. Cada um com o seu olhar, cada um com uma pesquisa, né, diferenciada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Está aparecendo para vocês aí a apresentação? Sim. Ótimo. Então, os temas relevantes. Eu não sei, né, se vocês tiveram tempo, né, de fazer as leituras, mas a gente vai fazer um compilado do que foi enviado para vocês, tá ok? Então, vamos lá. O primeiro tema vai ser a gravidez na adolescência. Então, é um tema muito relevante, né, muito discutido, muito pesquisado, cada dia mais, né, o maior número de adolescentes grávidas, de pais, né, de pais adolescentes também, porque não é só a menina, né, adolescente, e cada vez mais em idade, mais tenra idade, né, então meninas aí de 12 anos, meninas de 12, assim, eu já recebi no consultório, né, então eles já estão chegando, trazido pelas mães, né, a gente tem que ver isso também, que é certa camada social que traz, né, para que a gente possa compreender isso junto com a criança, né, de 12 anos. Uma gravidez na adolescência é um fato, uma situação muito difícil para a família, mas que também tem, né, um lado que pode ser positivo conforme o manejo. Então, quais são os grandes temas que envolvem, né, a sexualidade e a gravidez na adolescência? A primeira relação sexual, que se antes era, né, mais para frente, vamos dizer assim, mais protelada, né, para os anos mais finais da adolescência, né? Hoje o comum, né, o que mais a gente está vendo é a primeira relação muito cedo, né, sem um conhecimento prévio até do corpo, sem o desenvolvimento do corpo, né, porque ela envolve também os outros desenvolvimentos, não só o desenvolvimento físico, mas também, né, o afetivo, o social, o emocional, né? E, então, ela fica permeada aí de grandes conflitos, né? A virgindade, outro tema também, né, relacionado aí, qual o significado da virgindade hoje, né, para esses adolescentes atuais. A masturbação, outro tema também importante, né? A prevenção de DSTs e ao ficar e o namorar. Então, esses são os temas essenciais, mais recorrentes, né, sobre sexualidade e gravidez. Então, a gravidez na adolescência ela é considerada um problema de saúde pública mundial. Não é só o Brasil, não é só os países, né, vamos dizer assim, de terceiro, em desenvolvimento, né, apesar desse desenvolvimento não chegar nunca, na minha opinião, né, em termos do que ele precisava, né.
Então, é saúde pública mundial, né? A ocorrência é muito grande, né? Em todos os países, em todas as camadas sociais. Então, é um problema grande. Ela é bastante elevada e contínua, né? Continua crescendo, transformando assim, um problema médico e social preocupante. O número de adolescentes aumenta progressivamente a idades cada vez mais precoces, que a gente falou, né? A falta de conhecimento dos meios contraceptivos, né? A gente fala tanto, né, nisso, no uso da camisinha, né? No uso nas escolas, ensinarem, e está no currículo, né, das escolas, no componente curricular de ciências, né? Então, assim, mas é muito pouco, né? Mas é muito pouco, há uma desinformação muito grande, principalmente nas camadas mais carentes da população, né? Que já chegam na adolescência já praticando, né, o ato sexual, né? Exercendo a sua sexualidade em toda a sua extensão, toda a sua plenitude. Então, a ocorrência da gravidez é maior. E é de grande importância isso, né? Que as escolas, que a educação, né? Ela seja, né, uma educação referente à prática sexual no período da adolescência, porque ela promove valores e princípios que irão moldar as gerações futuras para uma maneira de estar na vida mais confiante, positiva, segura, como também mais ativa e participante. Então, a educação afetivo-sexual, né, é uma necessidade muito importante. As escolas de classes mais, né, abastadas, elas já têm isso como uma aula, né, dedica-se um horário durante a semana para que aquele encontro aconteça e esses assuntos, esses temas sejam trabalhados, né, sejam refletidos e vivenciados. Então, são projetos que a gente pode desenvolver, né? Eu também já tive essa experiência, né, muito feliz de trabalhar com educação afetiva e sexual dentro do currículo, né, dos alunos de 5ª a 7ª série, numa escola particular de Nova Serrana, e foi assim muito bacana, né? O índice de gravidez na adolescência baixíssimo, né, nesses anos com esse trabalho, com essas reflexões. Então, assim, a gente considera que foi um trabalho muito bom, muito bastante, mas que infelizmente depois mudou tudo, transformou e foi tirado, né? Infelizmente. Eu recebo, às vezes, de vez em quando eu recebo um feedback de alunos daquela época vamos dizer, de 15 anos atrás, agradecendo, olha para vocês verem, assim, agradecendo o trabalho que foi feito com eles na adolescência. Isso é muito gratificante. Então, a gravidez na adolescência, ela traz consigo vários fatores que vão representar um comprometimento individual com problemas de diversas ordens. Porque pensem vocês, tudo aquilo que a gente já estudou que na adolescência normal, né, quais são todos os envolvimentos ali, né, físicos, sociais, culturais, emocionais, né, relações familiares, até o pensamento do adolescente. Isso tudo ele vivendo mais uma gravidez. Então, medo, insegurança, desespero, desorientação, solidão, são reações muito comuns, principalmente no momento da descoberta da gravidez. Então, também aqui, ó, né, a gente pensa a quebra daquele pensamento mágico. E isso faz com que cause muitos transtornos, né, por toda a vida. São marcas muito fortes, né? O adolescente, como a gente já falou nele, se coloca muito em riscos, por quê? E com ele nada acontece, mas acontece, né? Então, quando acontece um momento dessa descoberta aqui, ó, há uma quebra muito grande, né, em vários conceitos, em vários aspectos que ele ainda estava construindo. Bem, e agora a gente vai ver a formação de grupos. Outro aspecto importantíssimo, né, na adolescência, que nós não podemos deixar de dar importância, de uma relevância muito grande, né? Já que a fase de andar em bandos, que o grupo se torna aí para o adolescente, né,
um aspecto muito mais, às vezes, mais importante, às vezes, que a família. Então, segundo Schultz, 3 necessidades pessoais são observadas no grupo. E, no caso dos adolescentes, levam à busca do pertencimento, né? A participarem de algum grupo. Primeira, necessidade de inclusão. Segunda, necessidade de controle. E terceira, necessidade de afeição. Então, ele sai para essa questão do grupo, que a gente também, nós estudamos isso muito bem lá na Rinda Berasuri, né, no livro dela, sobre esse aspecto da importância do grupo para o adolescente, para ele conseguir construir uma identidade, né? É necessário que ele esteja em interação com seus pares, porque aí se torna muito... É onde ele coloca à prova, né, todas as suas crenças, seus valores, e ele se encontra, né, como um espelho, né? O grupo para ele é como um espelho. Então o grupo cumpre uma função importantíssima na adolescência. Então é inevitável a formação dos grupos, né? Ela ocorre de forma desordenada, movida pelos mais diferentes intentos, mais diferentes objetivos, sendo que a falta de orientação adequada dentro desses grupos pode ser muito prejudicial ao adequado desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, né, tem grupos e grupos, né? Grupos que são bandos de música, são bandos de igreja, são bandos de balada, de rua, para uso de drogas, né, para o tráfico, para várias funções. Então, essa orientação adequada aí desses grupos, ela é importantíssima, né? E embora as diferenças socioeconômicas e culturais influenciem diretamente na prevalência dos problemas apresentados durante a adolescência, nenhum grupo está imune a esses problemas, né? Nenhuma classe social. O aumento da droga-adicção, alcoolismo, violência, problemas relacionados aos excessos e desrespeito à saúde física, aos valores éticos e morais. Ou seja, toda a ordem, né, de problemas podem estar ali, né, ligados à formação desses grupos e em qualquer categoria, em qualquer classe social. Então, infere-se que os adolescentes estejam perdidos, sem rumo e ansiando, mesmo que inconscientemente, por exemplo, em um direcionamento seguro. Eu até questiono porque esses estudos eles são mais da década, né, dos 20 anos atrás, 10 anos atrás, que foi feito esse estudo, né, com os adolescentes com relação ao grupo. Eu não sei, né, se esses adolescentes de hoje, se a gente for pesquisar, né, eles estão querendo direcionamento seguro. Claro, eu acredito que sim, mas que tipo de direcionamento? Não mais um direcionamento do adulto, né? Talvez, né? A gente precisaria pesquisar. Porque o que a gente observa, né? Os adolescentes, eles sem rumo, se apoiando neles mesmos e na questão dos grupos virtuais, né? Que são muito importantes e que ali, talvez, né, eles se apoiem para poder descobrir ou construir uma identidade onde eles se sintam seguros. Então, eu penso que se antes, né, havia professores, pais, né, pais de amigos que estavam muito próximos dos adolescentes, porque os bandos circulavam ali, né, em torno da casa, da família, do bairro, hoje em dia está espalhado no mundo, né? Hoje o grupo, ele se forma, né, mundial, numa rede mundial. Então, isso é um campo de pesquisa muito grande, né, para nós. Muito bem. Então, aqui, as redes sociais, por falar nisso, né? Então, a gente vai buscar aqui agora nessas questões, né? O que é importante para o adolescente, né? O que hoje, né, as redes sociais, elas influenciam no comportamento dos adolescentes, nos seus desenvolvimentos, né? Saudáveis ou não, que tem os dois aspectos, né? Importantes. Mas também tem aspectos muito negativos, muito perigosos. Então, vocês podem ver aí na gravura, né, as pessoas se compartilhando, provavelmente, né, uma família aqui, onde a adolescente ela está completamente alheia, né, a tudo que está acontecendo aqui. Ó. Ela está no mundo dela, né, com seu grupo, né, com seu bando aqui, nos seus contatos, né? Essa outra adolescente aqui numa cara assim, né, um desespero, porque não tem likes, né? Hoje a questão do like, né? A gente vai ver isso aqui também um pouco. Então, os jovens já nasceram nessa geração,
né? E não imagina sua vida sem os meios de comunicação. Eles estão aí, né, utilizando todas as redes sociais para comunicação, né? E para diversão também. E para pesquisa agora, muito mais, né? Porque com a educação online, isso veio, então, complementar, né, talvez um dos únicos redutos, né, de uma interação social real com os próprios colegas, com os próprios professores, com os adultos, né, da escola. Hoje isso está tudo aqui agora na internet. Esses meios de comunicação possuem aspectos positivos, como uma comunicação fácil, maior aceitação pelo grupo de pares, ou a criação de uma maior rede de contatos. Então, amplia-se, né, a rede de contatos, já não é mais só aquele pessoal ali da escola, do bairro, né? No entanto, também acarreta consequências negativas se for usado de forma descontrolada ou abusiva. Poderá levar ao isolamento social, sedentarismo, diminuição do rendimento escolar, dificuldades em estabelecer relações e, em casos mais graves, quando está instalada a dependência da internet, poderá surgir sintomatologia ansiosa e ou depressiva. Então, a gente já tem recebido muitos adolescentes já em consultório em virtude disso aqui, ó, dessas consequências, né? Os pais não sabem como agir, os pais estão fora de casa o tempo todo, né? No trabalho, e o adolescente está o tempo todo, as horas todas, no computador, né? Ou no celular, na internet. Então, há uma preocupação muito grande, né? Com esse tempo do uso, né? E nós também, nós adultos também, a gente está vendo aí quanto é difícil, né? A gente ficar assim toda hora, ver se tem alguma mensagem, se tem alguma coisa que a gente precisa da ciência ali no celular, né? Essa geração move-se pelo número de likes nas fotografias, publicações, pelo número de amigos ou seguidores nas redes sociais, né? Eles não conhecem na realidade, mas são amigos. Pela maior partilha de informação pessoal na sua página, e é aqui que devemos ter alguma atenção. Outro aspecto a ter cuidado são os desafios que são lançados nas redes sociais. A gente tem ouvido falar isso muito, né? Já crianças que desaparecem, que são desafiadas a correrem riscos, né? E a se expor cada vez mais em situações perigosas, até dentro de casa, o que acontece muito, né, frequentemente, né? Crianças que são desafiadas, adolescentes desafiados a se colocar em riscos em casa. E eles vão, né, por algum movido por isso, por esse desejo de ser aceito, de fazer parte, de construir uma identidade ali que ele acha que ele é forte, valente, ele vai, né? Então, ele embarca nesse. Vivemos na era da tecnologia, procura pelas redes sociais e formas mais rápidas e modernas de comunicar com os amigos. É natural e não deve ser encarado como um problema social desta geração. Devemos ter em atenção que em todo excesso há o mal. Então, há mal, né? Faz mal. Então, a gente precisa ver o excesso, né? O número de horas que esse adolescente permanece, né, conectado, que não há mais contato, né? Já perdeu todo o contato, já às vezes, contato com os pais, com os irmãos, com os amigos, com a família. O quarto tema é o bullying, muito discutido já há algum tempo, né? A gente vê aí na televisão, nos programas, o número de assassinatos, o número de suicídios, o número de depressão, né? Em virtude do sofrimento que o bullying acarreta ao adolescente. Então, a palavra bullying, né, quer dizer valentão, brigão, tirano, ela é traduzida também, né, no português como assédio escolar, e descreve o comportamento agressivo entre os estudantes. Embora sua nomeação tenha atravessado barreiras culturais, sendo usada mundialmente por pesquisadores e instalada nos dicionários como nome próprio, sinalizando ações que vão, além de agredir ou maltratar, ainda não há um termo em português que abarque todo o seu significado. Então, em linhas gerais, né, o bullying ele é definido como uma subcategoria de violência, é configurada em atos agressivos, repetitivos e com assimetria de poder entre pares, ou seja, uma pessoa que tem mais poder maltratando uma outra de menos poder, vamos dizer assim, mais frágil, né? Uma pessoa mais forte nesse sentido, em termos violentos, né, agressivos, com uma pessoa mais frágil.
alavancando consequências sérias à saúde de adolescentes que, além de lidarem com suas intensas mudanças pessoais, emocionais e fisiológicas, buscam serem aceitos pelas suas singularidades em meio à discriminação entre pares. Então é isso que a gente, né, o adolescente está formando identidade, está às voltas com todos os problemas, né, com aqueles lutos todos, né, que a gente já estudou, com as mudanças fisiológicas que muitas vezes não são aceitas por ele mesmo, né? Mas eu não queria ter esse cabelo, eu não queria ter esse nariz, eu não queria ser assim, o corpo está crescendo, desconhece, ainda ser discriminado muitas vezes por fatores físicos, fatores característicos de sua personalidade, não é? Então isso aí se torna muito pesado, muito difícil, né, para o adolescente. Tem pessoas que dizem, mas no passado tinha, né? Sempre houve agressão, né? O instinto agressivo, ele é da nossa natureza, né? Então, assim, se antes ele não era visto como um ato a ser coibido, né? A ser controlado, né? Pelas pessoas, isso mudou, né? Isso veio à tona e as pessoas mais antigas, né? Que sofriam caladas, sofreram muitas consequências em sua personalidade, nessa construção da autoimagem, da autovalorização, né? Caminham aí pelo mundo em busca de serem aceitas, né? Muitas vezes até na idade adulta, na velhice, em detrimento de violências sofridas, né? Nessa fase de idade, nessa faixa de idade. Estou vendo aqui que nosso tempo está quase terminando, vou passar mais rápido. Então, né, as formas mais comuns, né, bater, chutar, empurrar, abusar, assediar, fazer gestos, estragar, roubar pertences, apelidar, importunar, exclusão, isolamento da vítima ou dispersão. Então, hoje eles estão usando muito, né, a exclusão na rede social, os dislikes, né? Então, e eles falam cancelar, vocês já ouviram, né, esse termo, vocês estão mais por dentro do que eu aí, né? Então, fazer o cancelamento das pessoas, vamos cancelar fulano. Então, aquela onda, né, aquela massa de amigos virtuais, eles param de seguir, eles param de dar likes, né? Eles vão dando os dislikes, e aí a pessoa se vê totalmente excluída na rede virtual. Sacanagem, né, gente? Muito grande. Muito bem. Transtorno. Oi? Oi? Esse negócio de cancelar fulano é novo para mim. Pois é cancelar, né? Então, nós estamos vivendo isso aí, ó. É a cultura do cancelamento. Eles estão fazendo isso com artistas, com todo tipo de pessoa, né? E entre os adolescentes é o bullying, o cyberbullying, né? Que está aí convivendo, que a gente está convivendo. Leiam sobre isso, muito interessante. Os transtornos alimentares, né? Que são anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar periódica, são síndromes comportamentais descritas como transtornos alimentares. Então, a sigla TA, né? Lá no sítio para a gente ver os transtornos alimentares, e não como doenças, pelo fato de sua etiopatogenia não estar bem definida, né? Então, são considerados transtornos. Embora Oi? Sobre esses transtornos alimentares, eu assisti um filme que eu recomendo. Parece que é na Netflix, parece que é O Mínimo para Viver. Eu não entendia muito bem o que se passava no indivíduo. Sim. Esse filme me ajudou a compreender o que se passa no interior, por que desenvolve, né, esse transtorno. Então, eu recomendo O Mínimo para Viver. O Mínimo para Viver, pessoal. Vamos, então, depois vou até acessar também. Então, eles são classificados separadamente, né? A anorexia nervosa, né? A pessoa evita o contato mesmo com o alimento, ela se nega, né? E ela fica muito magra e ela não se vê magra e muito doente. A bulimia nervosa, que é a BN, né? Se relaciona com o alimento de uma forma, eu falo que é compulsiva, né? Ela come, depois ela provoca o vômito, né? Então, relaciona com apresentar psicopatologia comum, que se caracteriza por preocupação excessiva com o peso corporal. Então, esses indivíduos, né, eles tendem a fazer dietas restritivas, uso de laxantes, diuréticos. Vocês viram que aqui ó, o término do texto veio cá para baixo, né? Depois eu conserto. Ó. Vocês também podem entrar e consertar, né? Eu acho que vocês têm
domínio para fazer isso. Então, são síndromes complexas e as causas são múltiplas, né? Então, são causas psicológicas, causas biológicas ou socioculturais. Então, socioculturais, por exemplo, obsessão pela magreza, né? Há um padrão de beleza que ele é instituído mundialmente, ele é cobrado, ele está aí no serviço, na propaganda, né? Como modelo o tempo todo, né? Então, a adolescência é uma faixa mais vulnerável para isso, porque ela é mais influenciada pelos padrões estéticos corporais. Ela tá mudando o corpo e encontra um corpo exigido, né, dessa ou daquela forma, né, uma cobrança muito grande. Isso é um agravamento do problema, já que esses transtornos, além de poderem repercutir negativamente sobre a autoestima e a satisfação corporal, podem desencadear tanto a desnutrição quanto a obesidade. Né? Então, é um problema gravíssimo. Muitas causas afetivas emocionais, né? Associação do alimento a afeto, né? Às vezes lá na infância, lá pequenininho bebê, né? Se você não comer, eu não vou gostar mais de você. Então, se comeu, eu te amo, né? Então, essas coisas assim, associar o alimento. Se eu gosto de você, eu vou fazer comida boa para você, eu vou te dar muita comida, né? Como se fosse a comida fosse um presente. A associação, né, que se faz entre o afeto e a comida. Isso é gravíssimo, né? Isso faz uma transformação muito grande, né, no emocional, no psicológico das pessoas. Então, elas são separadas, né, os transtornos. Há muitas formas, né, de conviver com elas, laxantes, diurético, vômito induzido, né? E esse paradoxo que a gente vive hoje, né? Comidas tão boas, tão calóricas, mas também uma cobrança de um padrão de beleza centrado na magreza extrema. Então, como fazer? Como é que vai fazer para alcançar isso? A criminalidade é o sexto e depois o sétimo é a escolha profissional. A criminalidade, né, um dos problemas sociais mais graves da nossa população. Né? Então, a adolescência está aí, né, a infância e a adolescência, né, tem crescido muito o número, né, dessa situação da criminalidade. Então, eles são protagonistas, né, nesse cenário cada vez mais emergente do crime. São usados desde a mais tenra idade, né? Os pais já ensinando as crianças, né? Levam para o supermercado, ensinam a já tirar uma coisinha aqui, outra ali, já tem um treinamento, né? Já é da nossa cultura isso. É uma coisa que está muito arraigada mesmo, né? Em muitas famílias, né? Vários estudos sobre a participação juvenil na criminalidade buscam exatamente entender a origem desse problema, sinalizando para o desajustamento familiar como o principal motivo para a geração de jovens delinquentes. Então, está ali na família, no seio da família, né? Esses primeiros ensinamentos distorcidos e todos os tipos de orientações danosas da sua formação social, como exemplos mostrados por indivíduos desajustados, morais, delinquentes e maus costumes, gerando desajuste psicológico do menor e levando, na maioria das vezes, ao caminho da delinquência. Então, você aprende ali no berço, né? O ECA está aí para poder dizer para nós, né, que nós somos, né, nós temos o dever, né, nós, a sociedade geral, o poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária às crianças e adolescentes. Então, nós temos o dever de proteger todos esses sujeitos, né, de todos os males. Mas como fazer isso? Né? E a sétima, a escolha profissional. Né? Aqui os autores vão falar a questão da maturidade, né? Que se há uma maturidade, uma prontidão do indivíduo para tomar decisões de carreira nessa idade, né? Que tipo de maturidade é hoje que não é a mesma de antes, né? De anos atrás aí, onde havia um pequeno número de profissões, um leque, né, menor de profissões a ser escolhido, e hoje esse leque múltiplo, né, de opções e que estão mudando muito, né? Em poucos anos aí aparecem quantas outras profissões. Então, gente, o que eu tenho aqui para dizer para vocês sobre escolha profissional, né, da minha experiência, é a questão de uma escolha autônoma e responsável. Ela implica, assim, na conscientização dos fatores internos e externos que influenciam o processo decisório. Fazendo uma escolha com mais assertividade, com uma maior probabilidade de ter sido uma boa escolha,
depende muito de um autoconhecimento, um trabalho muito grande, né, com esse jovem, de um autoconhecimento e do conhecimento das profissões. Então, não há como tomar essa decisão, né, sem ter um pouco, né, essa maturidade aí para saber quem sou eu. E é numa fase em que os adolescentes estão construindo essa identidade, né, esse quem sou eu. Então, é muito difícil essa cobrança, né, da sociedade de que aos 16, 17 anos já se escolha uma profissão, já se encaminhe, né, para uma carreira profissional. Hoje em dia isso muda muito, porque, né, experimenta-se mais, né, cursos, e depois faz uma escolha que vai ser um pouco mais definitiva. E várias pessoas, né, atuando em algumas frentes aí, né, diferentes, em tempos diferentes. Então, há também uma maior flexibilidade hoje com relação a essa escolha profissional. E avaliar a maturidade, né, durante o ensino médio pode possibilitar as escolas de desenvolver estratégias para apoiar as escolhas dos adolescentes. Então, isso é importante, né? A psicologia pode ajudar nisso aí, nas escolas, né, onde ali estão os adolescentes, desenvolvendo projetos, né, de orientação profissional. As referências são os artigos, né, que eu tinha passado para você. E eu quero dar boa noite para você, agradecer, porque o nosso tempo acaba, né? E é tão ruim, né? Acaba e some todo mundo. Então, muito obrigada.